Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje nós vamos trabalhar as características fundamentais da função do primeiro grau. Então acompanhe comigo o material, faça os seus registros, as suas anotações para depois tirar dúvidas. E fazer também o exercitando e as atividades complementares que iremos já indicar. Então, venha comigo. Na função do primeiro grau, nós temos algumas características que são peculiar desse estudo dessa função. Então, nós vamos perceber hoje algumas características que você deve saber para poder colocar esses conceitos em diversas situações do dia a dia, ou até mesmo dos conhecimentos matemáticos. Então acompanhe comigo aí. Primeira definição de função. Toda função f de reais em reais é definida por uma f de x igual a a vezes x mais b. Como o a pertence aos reais não nulo e b pertence aos reais, nós vamos chamar ela de função do primeiro grau. Ela também pode ser conhecida como função afim. Então ela tem essas duas nomenclaturas. Tudo bem até aqui? Então olha só, na função do primeiro grau, você vai perceber uma característica que é peculiar. Então, observando o diagrama de Venn que vocês estão vendo na telinha, nós temos uma representação de uma função dada, f de A em B, ou seja, nós temos aí o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e na função e no domínio B, conjunto B, nós temos os números ou os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tudo bem? Agora vocês irão perceber que todos os elementos do conjunto A, eles têm um correspondente no conjunto B. Ou seja, para que ela seja uma função, todos os elementos do conjunto A, ela deve ter um correspondente em B. Por mais que lá no conjunto imagem ou no conjunto B, ela tenha em excesso alguns elementos. Ok? Então, nessa função, vocês vão perceber que a característica dela, ou a generalização, que se dá entre o conjunto A e o conjunto B, de sua correspondência, é a generalização f de x igual a 2x, ou seja, vocês, onde tem um valor de x, nós vamos pegar um elemento de A e substituí-lo em x, e aí nós vamos ter o correspondente no conjunto B, conforme vocês já viram em aulas anteriores. Na função do primeiro grau, nós vamos ter a generalização mais comum para essa função, que é a y igual a a vezes x mais b. E aí nós temos aqui o coeficiente angular na função, que ela está representada pelo coeficiente aí, ó, na sua telinha, e esse coeficiente angular, ele vai dar a inclinação, se ela é crescente ou decrescente. Mas aí nós devemos fazer um estudo do coeficiente angular. Ele é dado pela seguinte fórmula: o nosso A é igual a tangente de alfa, ou a tangente do ângulo, igual a variação de y menos a variação de x. E essa variação, na verdade, é a subtração entre os dois elementos do mesmo eixo. Por exemplo, na variação de y, nós temos y2 menos y menos 1. Já na variação de x, nós teremos o x2 menos o x1. Tudo bem? E aí, conforme vocês veem aí no plano cartesiano, então, vale ressaltar aqui que o coeficiente angular, ele vai dar aí o ângulo de inclinação da reta em relação
aos eixos, ok? Agora nós vamos ver o coeficiente linear, onde passa a reta, ou seja, onde a reta corta o eixo do y ou a f de x. Então, nesse caso, é o ponto de intersecção da reta, da função, em relação ao eixo y. Então, nesse caso, nós vamos ter o coeficiente linear, certo? Aqui nós temos alguns estudos em relação à função do primeiro grau, que é em relação ao coeficiente angular e linear. Como vocês veem aí na imagem, o nosso A, como nós definimos ainda há pouco, ela é o nosso coeficiente angular. Então, quando esse número for positivo, nós teremos uma função crescente. E quando esse número for negativo, nós teremos uma função ou uma reta decrescente. E se o coeficiente for zero? Nesse caso, nós vamos ter uma função constante, onde ela não terá inclinação, mas ela terá uma intersecção no eixo do y. Ok? Agora nós vamos ao estudo em relação ao coeficiente b, que ele é o nosso coeficiente linear. No coeficiente linear, quando esse b for positivo, ele vai passar acima da origem, ou seja, nos números positivo, no eixo do y. Quando ele for negativo, ele vai estar abaixo da origem, ou seja, nos números negativos no eixo do y. Tudo bem? E quando for zero? Olha, nesse caso, ela vai passar exatamente na origem do plano cartesiano. Então, esse é o nosso estudo em relação às características principais da função do primeiro grau, estudada até aqui. Ok? Nós temos ainda a função identidade, quando aparece somente a f de x igual a x. Outra característica é a função linear, quando ela aparece somente o coeficiente, ela não aparece o coeficiente linear. Nesse caso, o nosso coeficiente linear será igual a zero. E uma função constante, que é quando se tem somente o coeficiente linear. Beleza? Vamos agora exercitando para que vocês pratiquem todos esses conceitos e os estudos em relação à função do primeiro grau de hoje. Então, dado o gráfico ao lado, escreva a sentença y igual a ax mais b, correspondente a ele. Então, nesse caso, nós temos um gráfico aí ao lado que vocês irão perceber. E aí, dado as características da função do primeiro grau, nós podemos tirar a generalização dessa função, ou dessa reta no plano cartesiano. Então, nesse caso, pelo gráfico, nós temos aí que o y é igual a 1, quando o meu x é igual a 2 e o meu y é igual a 2. E aí, nós vamos ter um x igual a 3. Então, nesse caso, nós teremos um 1 igual. Aí nós vamos pegar a generalização da sentença, a vezes 2 mais b. E, quando o meu y for igual a 2, nós teremos um a igual, vezes 3, mais b. Então, nesse caso, nós vamos resolver o sistema, e onde nós temos duas equações, 2a mais b igual a 1, e a outra equação, 3a mais b igual a 2. E aí nós vamos obter a resposta desse sistema, conforme vocês já estudaram a resolução de sistema, onde nós teremos o a com o valor igual a 1 e o b com o valor igual a menos 1. E agora, o que nós vamos fazer com esses dois dados? Bem, gente, a partir deles nós podemos generalizar ou achar a sentença para essa reta no plano cartesiano. Então, nesse caso, o nosso y é igual, aí nós temos que o valor do coeficiente angular é igual a 1, então 1 vezes x é o próprio x, e aí nós teremos o valor também do coeficiente linear, que é o nosso b. Então, nesse caso, ele é menos 1.
E aí nós vamos perceber, é só observar a generalização, que o menos 1 ele vai passar no eixo do x, do y, desculpa, aonde? Exatamente, no menos 1. Já o valor de A, vocês irão perceber que ele vai passar exatamente no 1, no eixo do x. Tudo bem até aqui? Vamos a mais um exercitando? Então, nesse caso, dada a função y igual a 3x mais 3, determine as coordenadas dos pontos onde o seu gráfico corta os eixos. Então, vamos lá, resolução. A reta corta o eixo vertical no ponto a qual o x é igual a 0, certo? Calculando o valor de y, quando o x é igual a 0, nós vamos ter a seguinte sentença matemática. Y é igual a 3 vezes 0, substituindo o valor de x, mais 3. E aí o nosso y é igual a 3. Portanto, o ponto onde a reta corta o eixo vertical é exatamente o par ordenado 0 e 3. A reta corta o eixo horizontal no ponto para qual o y é igual a 0. Agora nós vamos verificar como nós vamos fazer isso. Calculando o valor de x, quando y é igual a 0, nós vamos ter a seguinte sentença. 0 igual a 3 vezes x mais 3. Ou seja, o nosso valor numérico aí, ou a nossa raiz para essa equação, é x igual a menos 1. Daí, nós temos o ponto agora, né? As coordenadas do ponto onde corta o gráfico dos eixos. Então, nesse caso, nós teremos o valor de x para menos 1 e no 0. Então, esse é o ponto onde ela vai cortar. Tudo bem, pessoal? Gente, a nossa aula encerra hoje aqui com o estudo em relação às características fundamentais do primeiro grau, certo? Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essas aulas e outras aulas de matemática e de outros componentes curricular, façam as atividades complementares e uma boa aula. Até a próxima!